Meu Deus, eu caio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos os filhos de Israel. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste dia em que nos alegramos com toda a Igreja na festa do apóstolo São Tomé. Saúdo todos os que nos acompanham também através dos meios digitais e, de modo particular, dois grupos que se fizeram anunciar: a Fundação Luís Vicente, da Diocese de Vila Real, e o grupo do Padre Inácio Henrique, da Diocese do Natal, no Brasil. Preparemos o nosso coração para celebrarmos dignamente estes santos mistérios e peçamos perdão ao Senhor dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, a graça de celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, de modo que, ajudados pela sua intercessão, tenhamos a vida pela fé em Jesus Cristo, que ele reconheceu como o Senhor. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois estrangeiros, nem hóspedes, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, que tem Cristo como pedra angular. Em Cristo, toda a construção bem ajustada cresce para formar um templo santo do Senhor, e em união com Ele, também vós sois integrados na construção, para vos tornardes no Espírito Santo morada de Deus. Palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Disse o Senhor a Tomé: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia,
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lugar, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé estava com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e acreditastes. Felizes os que acreditam sem terem visto. Palavra da salvação. Felizes os que acreditam sem terem visto. Queridos peregrinos, meus irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do apóstolo São Tomé, aquele que esteve ausente na primeira aparição de Jesus ressuscitado e permaneceu incrédulo diante do testemunho dos seus irmãos. E, no entanto, quando o Senhor ressuscitado se manifesta pela segunda vez e Ele está presente, acredita plenamente, aderindo com todas as forças ao Senhor da sua vida. No Evangelho que acabamos de escutar, vemos que Tomé, na sua experiência, assume bem o difícil itinerário percorrido pelos primeiros discípulos para chegar à fé pascal, à certeza de que o Senhor, que morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte e está vivo para sempre. Esta fé pascal não é fruto de uma exaltação religiosa ou de uma alucinação psicológica, mas uma vitória profunda de Jesus ressuscitado sobre as dúvidas e os medos que paralisam os seus discípulos. É neste sentido que o Evangelho que acabamos de escutar nos indica um caminho para chegar à fé no ressuscitado. Aquele que sempre vem ao nosso encontro e está no meio de nós, oferecendo-nos a sua paz e o dom do Espírito Santo. E isto, de modo particular, quando estamos reunidos em Assembleia Eucarística, que é o tempo e o espaço no qual acontece a maior e mais significativa manifestação da comunidade cristã. Nos dias que se seguiram à morte de Jesus, os discípulos estavam em casa, não apenas com medo dos judeus, mas porque se tinham tornado escravos do medo da morte. E, no entanto, habitava-os uma inexprimível esperança, suscitada pelo anúncio de Maria Madalena, que lhes tinha dito: vi o Senhor ressuscitado. E agora Jesus toma a iniciativa e aparece no meio deles, Senhor vivo e ressuscitado. Cristo ressuscitado infunde nos corações dos discípulos o dom da sua paz, ao mesmo tempo que lhes mostra os sinais da paixão. Jesus está vivo, mas o seu sofrimento por nós até à morte
não pode jamais ser esquecido e, por isso, os discípulos contemplam os sinais da paixão que permanecem indeléveis no seu corpo glorioso, transfigurado agora pela ressurreição. O Evangelho anota que 8 dias depois, isto é, no mesmo dia de domingo, o dia do Senhor, Jesus manifesta-se aos seus discípulos. E desta vez, Tomé também está presente, novamente unido à comunidade regenerada pelo Espírito de Jesus ressuscitado e capaz de acreditar e anunciar a ressurreição. Tomé tinha-se recusado a acreditar neste anúncio, contrapondo o seu desejo de provas concretas para poder acreditar. Se não vir nas suas mãos, o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé não confia nos seus irmãos, quer ter uma relação direta com o Senhor, e eis que o próprio Senhor, com uma paciência infinita, se coloca agora ao seu lado e o convida, ele próprio, a contemplar os sinais da paixão. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Então o discípulo compreende, rende-se e exclama: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, soltando do coração e dos lábios uma confissão de fé que não encontramos igual em todo o Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus, reconhecer em Jesus o Senhor, o Salvador, aquele que me salva, aquele que morreu por mim na cruz e que nessa morte me deu a vida para sempre e nela me fez mergulhar no dia do meu batismo, a mim agora que continuo o mesmo percurso da fé. Perdoem-me um particular, esta oração foi das primeiras orações que eu aprendi ao colo dos meus pais durante a Eucaristia, que no momento da consagração me sagradavam ao ouvido esta oração para eu dizer também: meu Senhor e meu Deus. Na altura não percebi, hoje dou graças a Deus por esta transmissão da fé que me foi dada, a mim e a todos, reconhecendo na Eucaristia, na presença viva e bela de Jesus, no pão e no vinho, o seu corpo e o seu sangue, dizendo-lhe agora, diante dele, vivo e ressuscitado na Eucaristia, a mesma palavra que Tomé lhe disse, para também nós o reconhecermos hoje, vivo e ressuscitado, neste sacramento. Meu Senhor e meu Deus. Queridos irmãos e irmãs, para nós, como para Tomé, é tantas vezes difícil chegarmos à fé na ressurreição. Ele não teve necessidade de meter as mãos e o dedo, e no entanto, precisou de ver com os próprios olhos. Mas é graças a Tomé que Jesus pronuncia a sua última bem-aventurança. Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Os destinatários desta palavra somos todos nós que hoje escutamos o Evangelho e celebramos a Eucaristia. Escutamos o Evangelho, este sinal escrito, capaz de suscitar a fé que nos leva a viver no nome de Jesus, que nos conduz à salvação. Somos chamados a experimentar a bela bem-aventurança da fé, a bem-aventurança de quem vê Jesus com os olhos da comunidade cristã, reunida no dia do Senhor e na escuta da sua palavra contida nas Escrituras. A comunidade e as Escrituras atualizam para nós a ação vivificante do Espírito Santo, que nos faz sentir
não estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, como dizia Paulo aos Efésios. O Espírito de Cristo ressuscitado vivifica-nos como igreja, tornando-nos corpo de Cristo, e ressuscita todas as páginas da Escritura, tornando-as palavra viva de Deus, testemunha do Senhor ressuscitado. É isto que todos somos chamados a ser, para podermos ir pelo mundo inteiro, anunciar a boa nova, como cantávamos no Salmo. Peçamos a graça de vencermos todas as dúvidas e todas as provações, e de em tudo testemunharmos que o Senhor ressuscitou, está vivo e está no meio de nós. Nesta casa de Nossa Senhora, peçamos esta graça à Mãe do Céu. Ela que invocamos neste ano santo como Mãe da Santa Esperança, é também a Mãe e o amparo da nossa fé. Confiemos-lhe o nosso caminho e peçamos nesta peregrinação ao Senhor, por meio de Maria, que aumente a nossa fé. Irmãos e irmãs, na festa do apóstolo São Tomé, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Santa Igreja e pelo mundo, cantando cheios de confiança. Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelas igrejas da Índia e de todo o Oriente, para que, por intercessão de São Tomé, deem testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sobre o alicerce dos apóstolos edifiquem os cristãos em templo santo, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecer pela justiça, pela paz e pela concórdia, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por todos os discípulos de Cristo, para que adorem o Senhor crucificado, que por suas santas chagas os salvou, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos fiéis que acreditam em Jesus, apesar de nunca o terem visto, para que Ele os torne felizes e aumente a sua fé, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que Deus faça de nós a sua morada, a fim de o louvarmos, agora e sempre, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Deus eterno e omnipotente, escutai o povo que vos suplica e, por intercessão de São Tomé,
Dá-lhe a alegria de acreditar sem ter visto. Por Cristo nosso Senhor. Nós vos apresentamos, Senhor, a homenagem do nosso ministério no testemunho do apóstolo São Tomé. E vos pedimos que conserveis em nós os vossos dons, ao celebrarmos este sacrifício de louvor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Porque vós, pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vai em
Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Tomé e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Jesus, que fez de todos nós seus irmãos, saudai-vos com um gesto de reconciliação e de paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos
vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Segundo a riqueza da sua graça,
concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Pela fé, nós caminhamos para a cidade do Deus vivo, a nova e eterna Jerusalém. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Oremos. Senhor nosso Deus, que neste sacramento nos destes o corpo do vosso Filho unigênito, fazei que, acreditando com o apóstolo Tomé que Ele é nosso Deus e Senhor, demos testemunho em palavras e obras desta fé que professamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros peregrinos, neste ano santo, convido-os agora a voltarmos uma vez mais para a imagem de Nossa Senhora e a fazermos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos.
Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, neste dia em que celebramos a festa do apóstolo São Tomé, continuemos neste dia a pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, nos dê uma fé viva e comprometida. Desejo-vos a todos uma santa peregrinação e um feliz dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que edificou a Igreja sobre o alicerce apostólico, vos conceda as suas bênçãos, pela gloriosa intercessão do apóstolo São Tomé. Amém. Deus, que vos enriqueceu com a palavra e o exemplo dos apóstolos, vos fortaleça e ensine, para que sejais sempre e em toda a parte fortes na fé e testemunhas da sua verdade. Amém. Para que pela intercessão dos santos apóstolos, cuja palavra vos tornou firmes na fé, alcanceis a herança da pátria celeste. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Anunciai a todos o Evangelho do Senhor e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.